Jogadores que acabaram falando demais, parte 2. O futebol é cheio de surpresas e tem muito jogador e dirigente que tem muita personalidade. E aí esses caras falam o que pensam. Só que o problema é que eles às vezes passam um pouco do ponto e falam até demais. Pensando nisso, depois do sucesso da parte 1 desse vídeo, a gente fez a parte 2 dele com a ajuda de vocês. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta aí o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a meta de likes é de 500 likes. Porque se a gente bater essa meta, meus amigos, vamos tentar fazer a parte 3 com a ajuda de vocês. A frase quarta-feira tem mais te lembra alguma coisa? Começamos com essa frase e Ricardo Goulart. E quem lembrou disso foi o nosso inscrito Isaú Rodrigo. O ano era 2014 e o Cruzeiro tava voando, não só no Campeonato Brasileiro, como também na Copa do Brasil. Na 36ª rodada, o Cruzeiro recebeu o Goiás, venceu por 2-1 e já garantiu o título do Brasileirão antes mesmo dele terminar. E aí foi só festa, muita comemoração. E nessa comemoração, o jogador Ricardo Goulart tava muito eufórico. Foi lá na torcida, pegou um bandeirão, corria pelo gramado e tava lá, comemorando muito o título do Cruzeiro. A repórter foi atrás do jogador no meio da comemoração. Perguntou uma coisa e o cara respondeu uma outra que não tinha nada a ver com a pergunta. Ricardo Goulart simplesmente virou para a repórter e respondeu: quarta-feira tem mais. Desse jeito você vai enlouquecer o pessoal. A ideia é essa mesmo. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais. Então é que na quarta-feira que ele estava falando era a final da Copa do Brasil e o Cruzeiro ia enfrentar nada mais, nada menos do que o seu maior rival, o Atlético Mineiro. E aí essa declaração obviamente ficou marcada. Na quarta-feira, o Atlético Mineiro bateu o Cruzeiro e foi campeão da Copa do Brasil. No fim, os jogadores do Atlético Mineiro obviamente comemoraram muito o título e provocaram também a equipe rival. E pros jogadores do Cruzeiro que falam muito, principalmente o senhor Goulart, tem que respeitar que aqui é salão de festa do Galo. Agora avançamos lá para 2019 e o nosso inscrito César França lembrou de Renato Gaúcho. Naquela temporada muito se sabe que o Flamengo destoou bastante dos outros clubes brasileiros, principalmente no Campeonato Brasileiro. Isso obviamente se deve muito à chegada de Jorge Jesus, que mudou taticamente e mexeu com o time rubro-negro. Só que tantos elogios da imprensa pelo Brasil afora incomodava bastante os treinadores brasileiros. E se tinha um cara que ficava incomodado com isso, era Renato Gaúcho. O que Renato mais questionava é porque não se falava do Grêmio na imprensa, já que o clube estava bem no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Libertadores naquela época. A primeira declaração de Renato Gaúcho mais forte foi quando eles eliminaram o Palmeiras na Libertadores. Perguntado sobre enfrentar o Flamengo, Renato Gaúcho falou que não estava nem um pouco preocupado, já que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil naquele momento, segundo ele. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Quando ficou definido que Flamengo e Grêmio se enfrentariam nas quartas de final da Libertadores daquele ano, Jorge Jesus foi questionado sobre o futebol do Flamengo. E o português cravou: quem joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. E aí Renato Gaúcho não deixou barato e respondeu que se dessem a ele 200 milhões de reais, ele montaria uma seleção. E aí é muito fácil falar que meu time joga o melhor futebol do Brasil. Se um dia a diretoria do Grêmio fala assim: olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. E aí chegamos ao confronto entre Flamengo e Grêmio. No primeiro jogo, 1-1 na casa do Grêmio. Só que o Flamengo claramente foi muito superior ao tricolor gaúcho. Podemos dizer que 1-1 ficou barato e bom pro Grêmio. No Maracanã, 5-0 acachapante do Flamengo pra cima do Grêmio, que marcou até o meme do 5 de Jorge Jesus. 5. Renato Gaúcho preferiu não falar mais sobre qual era o melhor time do Brasil naquele momento e deu declarações até meio que polêmicas. Ele falou, por exemplo, que o Grêmio tomaria gol até de uma grávida. Hoje, se bobear, uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essa que é a realidade. Mas o tempo passa e o futebol pune quem fala demais. Em 2021, Renato Gaúcho teve a chance de treinar o milionário Flamengo e talvez tentar cumprir o que ele tinha dito. Se dessem um elenco milionário na mão dele, ele realmente teria o melhor time do Brasil. Renato foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e caiu na semifinal da Copa do Brasil, tomando inclusive um 3-0 dentro do Maracanã pro Atlético Paranaense. Apesar disso, o Renato Gaúcho tem até hoje o melhor aproveitamento depois de Jorge Jesus. O treinador teve aproveitamento com o Flamengo de 72%. Se você é apaixonado por esporte, tá pronto para elevar a emoção do jogo a um nível totalmente novo, a LuckBet é o seu destino. Mas por que escolher a LuckBet? Comece a sua jornada com um impulso extra, ganhando R$10 de free bet após o primeiro depósito.
Lá você encontra a maior cotação do mundo, odds incríveis, aumentando a chance dos ganhos e ainda oferecendo as melhores probabilidades do mercado. Receba seus ganhos com o saque mais rápido do Brasil em transferência via Pix. LuckBet, a sua sorte é aqui. Continuamos em 2019 pra gente falar da Copa do Brasil e de Paolo Guerreiro. Quem lembrou dessa história foi o Juliano Moscal, nosso inscrito. Atlético Paranaense e Internacional fizeram boa campanha no torneio eliminatório aqui do nosso país e chegaram bem ali até a final. No primeiro jogo da final, o Furacão venceu o Internacional por 1-0 dentro de casa. E aí Paolo Guerreiro na entrevista, além de falar mal do gramado da Arena da Baixada, ainda soltou essa frase aí no final da entrevista. Felizmente é difícil jogar aqui. Essa bola quica muito e levanta para cair de novo. É complicado esse campo, mas em casa a gente resolve. Só que antes mesmo da decisão, Paolo Guerreiro já tinha virado meme. E não deu outra. O Inter perdeu o título dentro de casa, com direito a um golaço nos últimos minutos de uma jogada inesquecível de Marcelo Cirino. No final, Paolo Guerreiro é sempre lembrado também por isso, porque, né, falou que não devia. E agora a gente traz por aqui um dirigente. Quem lembrou dessa história foi Tássio Pessoa. O ano era 2015 e o Corinthians havia se classificado para as oitavas de final da Libertadores, já que tinha feito uma boa campanha na fase de grupos. Para as oitavas rolou aquele famoso sorteio e o Corinthians foi sorteado para enfrentar o Guarani do Paraguai. Na cerimônia, o diretor de futebol do Corinthians na época, Sérgio Janicki, deu uma entrevista e ele falou que o confronto contra o Guarani nas oitavas era um presente de Deus. Foi presenteado por Deus. A questão é que, como a gente já falou aqui, o futebol pune. E o presente de Deus virou um presente de grego. Na ida, um 2-0 pro Guarani. E na volta, também vitória do Guarani do Paraguai por 1-0. E para fechar a nossa lista, temos mais um dirigente. Esse, inclusive, foi lembrado por muita gente aqui nos comentários no último vídeo. Não dá para deixar de fora dessa parte 2, Marcos Braz. Essa história é mais recente, 2022, e o Flamengo veio atropelando todo mundo mais uma vez na Libertadores, tanto na fase de grupos quanto na fase de classificação. Na final, o Flamengo encontrou o Atlético Paranaense, um jogo um pouco mais difícil, uma vitória por 1-0 e mais uma vez o título da Libertadores. Muita festa, muita comemoração, mas aí a gente pode dizer que o dirigente Marcos Braz perdeu a linha, né? Dentro do vestiário, no calor da emoção, o cara teve coragem de puxar um Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Sim, galera, ele teve coragem de desafiar um dos maiores clubes do planeta. O curioso é que no vídeo você pode ver que isso foi ideia do dirigente, e os jogadores ficaram até meio receosos. Davi Luiz, por exemplo, pediu calma, e o zagueiro Léo Pereira ainda soltou a frase engraçada dizendo: Benzema, por favor, Benzema, não escuta isso não. Afinal, a gente já sabe, né? O Flamengo foi pro Mundial, enfrentou o Al Hilal na primeira partida, perdeu de 3-2, foi eliminado do Mundial de Clubes, e se o Real Madrid fosse esperar pelo Flamengo, estaria até hoje por lá. Você lembra de mais algum jogador ou dirigente que falou demais e acabou dando com a língua nos dentes? Então deixa aqui seus comentários pra gente tentar fazer a parte 3 desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho pra sempre que tiver vídeo novo o YouTube te avisar por aqui. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.